lá, pensou um pouquinho na situação? Lembrou do seu tchutchuquinho, bichinho em casa, quando a gente estava falando sobre a questão do direito dos animais? Você não acha que essa coisinha fofa que você tem em casa deve ter direitos? Ou não? Ou você acha que a gente não pode confundir ali a questão do animal com o humano? Enfim, a tese é sua. Estabelecemos o debate e agora você vai mandar o texto pra gente. Vamos dar uma olhada num texto adequado. Já falei e vou repetir. Às vezes, o texto que a gente mostra aqui não é um texto nota 1000, né? É um texto real, um texto de aluno, um texto de pessoa que está ali na vida, que está aprendendo. Mas é um texto que tentou, é um texto que buscou, é um texto que tentou fazer um projeto, que desenvolveu algumas informações. Então, é um texto adequado. Certamente é uma nota acima de 800, mas às vezes não é nota 1000. Vamos dar uma olhada porque pode servir de inspiração para você fazer melhor. O meio ambiente é um direito humano. Tal premissa foi intitulada nos anos 60 pela terceira geração dos direitos humanos. Assim como toda a sistemática bilateral, os deveres também estão intrínsecos a esse direito. Nesse caso é bem simples. Os indivíduos devemos buscar a conservação do meio natural através de um desenvolvimento sustentável. Inclui-se ainda nesse conceito o caso dos animais, que devem ser protegidos por legislação contra a exploração e maus tratos. Então vamos ver. Começou trazendo a questão dos direitos humanos, a terceira geração, a gente traz isso na aula para você também, você pode usar. Fala da questão da conservação e que tem que ter uma contrapartida do indivíduo, inclusive usa-se lepse, né? Os indivíduos devemos, então o aluno se inclui nesse processo de dever. E aí fala aqui não só da questão da conservação, mas como o parar de explorar, né? Os maus tratos, enfim. Tem que desenvolver um pouco essas ideias agora, né? Baseado no projeto de texto. Então eu tenho que ter ali uma promessa na introdução que tem que se cumprir no desenvolvimento. Em primeira análise, tal debate tornou-se tão recorrente devido ao crescimento da preocupação com os recursos naturais, visto que muitos caminham para a escassez. Este novo cenário levou o homem a estabelecer regras para a exploração, visando conservar a natureza e ser possível a convivência sem destruição. Então, tá ali desenvolvendo um pouquinho do que prometeu, né? A questão da sustentabilidade, parece que vai entrar nessa questão da exploração dos maus tratos. Apesar dessa mudança de pensamento humano, a barbárie para com o animal ainda persiste. São enjaulados, maltratados, usados como cobaias para testes, muitas vezes dolorosos, feridos em nome de questões culturais e abatidos de formas tortuosas. Tais recorrências carregam consigo a sua origem a falta de respeito do homem para com os outros seres vivos. Ó, perfeito. Tá falando um pouquinho desse abuso, né, desses maus tratos. Nesse cenário, as legislações vêm punir os excessos que podem comprometer a existência. Essa relação de dominação e superioridade é, na verdade, falha, pois a espécie humana é oriunda evolucionalmente de outros mamíferos, ou seja, apresenta o mesmo ancestral comum com os animais que maltratam. Prova dessa semelhança é a equivalência de 98% do genoma do chimpanzé e um homem. É necessário, portanto, que o círculo de solidariedade se expanda. Então trouxe aqui a relação dos maus tratos, né? Um pouquinho de falha aqui na linguagem, podia expandir um pouquinho mais a questão da equivalência do genoma, né? Tem aqui uma relação com a incoerência do homem, mas podia ter expandido um pouquinho mais, mas enfim, é uma tentativa boa de um projeto de texto. Tá faltando a medida de solução que tem que ter a ver com o debate. Diante desse cenário desfavorável, é possível sim estender os direitos dos homens aos animais, sobretudo aos sencientes, né? A gente até falou na aula, os sencientes, aqueles que sentem, aqueles que têm capacidade de sentir emoção. A gente trouxe essa palavra na aula, né? Essa homeostase vital pode ser alcançada com a soltura de animais presos em espaços pequenos e a penalização em casos de maus tratos. Isso se dará quando o Ministério da Agricultura, aliado às secretarias estaduais, disponibilizarem folders, regras claras para a exploração da fauna e da flora sob pena de cadeia em caso de descumprimento. Dessa forma é possível promover uma harmonia entre homens e animais, satisfazer as necessidades humanas e respeitar a vida animal e equilíbrio da natureza, como prega a terceira geração dos direitos humanos. Tem aqui as partes do texto, né? Vale lembrar que talvez não seja bem o Ministério da Agricultura, pode ser mais o Ministério do Meio Ambiente, né? Então,
secretaria ambiental, trazer alguma coisa nesse sentido. A agricultura talvez cuide de uma outra parte e o corretor pode penalizar vocês se houver uma incoerência nessa questão da medida de solução. Eu até trouxe esse texto já para a gente mostrar para vocês, né? Muitos de vocês às vezes reclamam, poxa, por que eu perdi nota se tem todas as partes do texto? Não, porque você colocou errado, que não é esse ministério, não é esse grupo que cuida da legislação. Então, cuidem com isso. Às vezes vocês têm todas as partes do texto, como a gente tem aqui nesse texto, mas essa incoerência, né, ou esse desconhecimento pode prejudicar a nota de vocês, né? E aqui no finalzinho o aluno traz a terceira geração dos direitos humanos, né? Então começa com os direitos humanos e termina. Como eu falei, não é um texto nota 1000, mas é um texto que traz ali o projeto, tenta trazer um debate, traz alguns elementos da aula de forma organizada. É isso que você precisa tentar fazer melhor. Você vai tentar fazer melhor, porque você tem agora mais repertório para desenvolver o seu texto. É isso, galera! Então não deixe de produzir, não deixe de mandar, tá acabando, não perca tempo e vamos embora que o Enem tá chegando. Até a próxima aula!